Hoje nós vamos entrar então na produção textual, num assunto, num texto bastante conhecido de vocês, né? Um gênero textual que vocês já vêm estudando ao longo do ensino fundamental, como os outros gêneros, só que aqui no ensino médio nós vamos trabalhar de uma forma voltada para o vestibular, tá? Então, esse gênero, crônica, ele é o tipo de gênero que ele cai no vestibular da UFSC, né? Lembrando, novamente, que as dissertações são restritas ao nosso vestibular da UDESC e ao Enem, né? Que eles têm uma posição diferente em relação à opinião do aluno, certo? Então, a crônica ele é um tipo de narrativa que conta o dia a dia, né? Conta fatos do dia a dia de uma forma mais subjetiva. É um gênero jornalístico, nós encontramos ele em revistas, de jornais. Ele pode provir de uma notícia, pode provir de um acontecimento e ainda pode trazer um lirismo, né, à tona. Nós temos vários tipos de crônica, nós vamos analisar ali. Professora, mas se ele é um gênero que nós encontramos nos jornais, por que nós temos os autores cronistas que vocês vão conhecer, né, ao longo da literatura, já estão aprendendo, lembram lá o Fernão Lopes no Humanismo, né? Ele foi um grande cronista daquela época, porque retratava fatos do dia a dia juntamente com o povo e com o rei, né? Não só com o povo e não só com o rei, ele olhava de uma forma geral, né, sobre o nosso querido, sobre aquela época, né, aquela querida época do humanismo, certo? Onde o homem, quando o homem estava no centro, né, começando a ser o centro das atenções. Então vamos lá ver a definição do que é uma crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto. Assim como o conto, a crônica também é curta. Por quê? Porque ele é um momento, né? É como se a gente dissesse, se a gente descrevesse a fotografia que a gente está vendo no momento, nem o antes e nem o depois. O que vale é aquele momento, aquela situação que você vivenciou, aquela situação que você presenciou, aquela situação que você observou, né? Então ele é um texto curto, assim como um conto, né? Geralmente produzido para meios de comunicação, como por exemplo jornais, revistas, etc. Nós temos os meninos que são fãs aí de futebol, né? Tem as meninas também, que agora mudou, né, o negócio. Tem as crônicas futebolísticas, né? As crônicas de futebol, que eles fazem de um determinado momento que acontece ali naquele jogo, naquele momento, que um observador teve a minuciosidade em olhar e descrever, certo? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, do nosso dia a dia, alguma coisa do nosso dia a dia, né? Por ele ser passageiro. Tem um grande professor meu da universidade, que eu nunca me esqueço da fala dele quando entrou na sala de aula, que nós fomos estudar a crônica e os grandes cronistas da literatura. E ele falou para nós que a crônica é para o dia. No outro dia, ele vira embrulho de peixe. O que ele quis dizer com embrulho de peixe? Que ele ia lá para o mercado público servir de, por ser jornalístico, né? Servir de embrulho para os peixes do mercado, né? Então, é aquele momento,
se ele é escrito para ser publicado no jornal, o jornal não tem a notícia. Nós não vamos vender o jornal de ontem hoje. Concordam comigo? Né? Então, vai para o lixo, ou vai para a reciclagem, e a crônica vai junto. Tá? Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Porque se ele fala, se eu estou lá no jornal, tem alguma notícia, algum fato, alguma situação que me chama a atenção daquele momento, eu não vou escrever de novo. Passou? A crônica é isso, é aquele estalo. É importante que vocês entendam agora que daqui a pouco vocês vão começar a produzir as crônicas, tá? É importante que você entenda agora isso que eu estou falando, que a crônica é o momento, é uma situação corriqueira, é o agora. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins. Os folhetins são os jornais que surgiram no século XVIII, XIX, juntamente com a fase romântica, tá? A fase romântica, os autores dessa fase começaram a ter grande repercussão diante dos folhetins, né? A mostrar, divulgar os seus trabalhos, obras, enfim. A característica da nossa crônica. Lá, na página 23, tem em cima, vocês estão acompanhando, coloquem, grifem ali como importante, tá? Para vocês terem essa noção do que é a crônica. É uma narrativa curta, a linguagem simples e coloquial, porque pode acontecer de divulgar, né, coisas simples, ou fala de alguma simplicidade, né, de alguém, enfim. A linguagem, poucos personagens, se houver, espaço reduzido, um momento, um clique. Imaginem assim, eu sempre imaginei a crônica dessa forma, né? Às vezes eu olho as minhas... Hoje eu vivo de recordações, né? Por estar sempre em casa. Então, eu olho as minhas fotos do verão, do último verão, com as minhas amigas, com os meus amigos, né? Com as minhas filhas, a minha família. Eu olho aquelas fotos, eu consigo me remeter àquele momento. É como se eu congelasse aquele momento e quisesse escrever sobre aquele momento. Eu olhar para a minha foto da praia e escrever uma crônica, né, deste momento. Ou se é como se congelasse o tempo naquela escrita, tá? Naquela observação que eu coloquei. E acontecimentos do nosso cotidiano, né? Também teve uma crônica bem legal. Teve uma crônica bem legal que eles colocaram. Teve um escritor aqui paulista que ele veio morar, ele se aposentou e ele veio morar em Florianópolis há muitos anos atrás, nos anos 90, né? E isso foi também, a gente teve esse contato com essa pessoa na universidade. E aí ele contando que veio de São Paulo e ele parou na beira-mar. Ele veio de uma cidade muito conturbada, com trânsito, poluição. Então ele chegou a Florianópolis, estava uma vida pacata, cidade calma, né? As pessoas, enfim, tudo muito tranquilo na época, né? Então tudo chamava a atenção dele, até que ele parou na beira-mar num dia lindo de sol, ele descrevendo, né? Ele parou na sinaleira e ele olhando aquela paisagem ali na beira-mar, de repente,
quando o carro parou, o sinal parou, tinha um cachorrinho no canteiro do lado direito dele, né? Esperou o carro parar, a sinaleira fechar para ele passar em cima, em cima da faixa, na frente do carro e na faixa. Aquilo chamou a atenção dele, ele escreveu uma crônica, né? Ele relacionou a vida pacata da cidade com aquela cena do cachorro andando, né? Sobre a faixa de pedestres, esperando o seu tempo, esperando que a sinaleira fechasse para que ele pudesse passar. Foi muito, ele disse que foi muito marcante para ele aquilo dali, e ele escreveu uma crônica referente a isso. Aí, dentro das crônicas, nós temos, aqui na apostila não tem, tá? Depois eu passo os slides para vocês. Dentro da crônica, nós temos vários tipos de crônica. Vários não, 3 tipos, né? A crônica jornalística, que é a mais comum, né, da atualidade, são crônicas chamadas crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões e aproxima-se da crônica dissertativa, né? A crônica dissertativa é você colocar os argumentos diante daquele acontecimento, daquele cotidiano, tá? Sempre em terceira pessoa, né? Claro. A crônica histórica, tá? A crônica histórica ela é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa, né? Às vezes a gente fala as crônicas de Fernão Lopes, por exemplo. Ela é uma crônica histórica, tá? Então, quando a gente fala, que a gente lê as crônicas, a gente percebe lá o acontecimento histórico, a gente percebe os seus, né? O que aconteceu naquele momento da história. Tem as crônicas aqui também de Dom Pedro, né? Que ele fala do dia a dia dele no reinado, isso é histórico, né? São acontecimentos históricos, tá? São pessoas que marcaram a história. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Eu posso escrever um acontecimento atual e trazer o humor para dentro daquilo, tá? Um cara que é muito expert nisso é o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele é ótimo, ele é um grande cronista, e ele já caiu as crônicas para se ler na escola, não sei se vocês já ouviram falar, se já leram, mas ele já caiu no vestibular, e são crônicas que acontecem no dia a dia de adolescentes, né? As curiosidades que os adolescentes têm diante daquele momento que eles estão passando. Enfim, ali ele consegue trabalhar o mundo, né, do jovem. Então, vamos lá. Na página 23, nós temos uma crônica que diz assim, ele é escrito por Gilberto de Mestén, como um assalto vira comédia. Então, ali eu posso trazer esse tipo de crônica, por exemplo, eu posso dizer que ele é um texto jornalístico e humor, né? Porque o próprio título já está dizendo para mim, como um assalto vira comédia. Então, a partir do título, eu já consigo perceber que eu posso trazer essa informação atual juntamente com a humorística. Mas antes, nós vamos ler, vou mostrar para vocês um texto de Rubem Braga, é um nosso autor contemporâneo, né, cronista contemporâneo. Ele
Ele escreve, é um grande, também cai no vestibular muito, no Enem, textos dele, e são textos que ele, né, descreve o dia a dia do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Que é o foco dele. Só deixa